lá. Simbora, simbora. Vamos falar aqui, então, sobre a anatomia do sistema nervoso central, começando pela medula espinhal e pelo tronco encefálico. Tá? A medula espinhal, que é a parte mais caudal do sistema nervoso central, é aquele grande cilindro achatado dorso-ventralmente que fica no interior do canal vertebral, aquele canal formado pela sequência de forames vertebrais, né, do enfileiramento das vértebras ao formar a coluna vertebral. Tá? E o tronco encefálico, que é o segmento ali cranial, a medula espinhal, é o segmento, na verdade, de onde ela está emergindo e onde ela está também se conectando, tudo bem? É uma parte do encéfalo, tronco encefálico, aquela região que eu falei para vocês, que é a mais primordial, tá, do encéfalo, onde nós temos o controle de muitas das funções viscerais, como o tônus vascular, o controle respiratório, o controle de alguns reflexos, como o reflexo do vômito, o reflexo da tosse, tá bom? Então é bem interessante a gente começar a compreender, começar a estudar essa anatomia, tá? Anatomia macroscópica mesmo. Então, relembrando, tá, que a gente viu na última aula, a divisão anatômica do sistema nervoso. Tá? Hoje nós vamos ver sistema nervoso central, nós vamos estudar hoje a medula espinhal, tá? E o tronco encefálico. Tá? Vamos ver se a gente consegue chegar no tronco encefálico hoje. Se a gente não conseguir, na próxima aula a gente chega. Tá? A gente começa pela medula espinhal, que é o segmento mais caudal, o segmento mais simples também. Tá? Então, sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, encéfalo e medula espinhal no sistema nervoso central, e no periférico, os nervos, tanto espinhais quanto cranianos, os gânglios e as terminações nervosas. Isso daqui só revisando o que a gente viu na última aula. Então vamos lá, pessoal. Nessas duas figuras aqui nós vamos ficar muito tempo da aula, tá? Muito tempo. São duas figuras que trazem muita informação, informação preciosa, informação relevante para a vida aí, profissional de vocês. Tá? Uma base anatômica, então, do encéfalo para vocês. Tá? Povo, a gente está aqui diante de duas diferentes vistas de desenho esquemático do encéfalo de um cão. Tá? Então, a espécie aqui em questão é a espécie canina. Mas a gente tem como aplicar, claro, como a gente vê aí em todas as outras partes da anatomia veterinária, a gente tem como pegar uma espécie como base e comparar com as outras, né? O que a gente sempre faz. Então, no caso aqui, o encéfalo canino, a gente vai depois comparando com das outras espécies. Bom, então aqui a gente tem uma vista lateral, olha lá, ó. Tá aqui uma vista lateral e aqui uma vista ventral. Então, vista lateral, lateral, e aqui uma vista ventral. Tá? Beleza. Encéfalo de cão, para vocês não esquecerem, a espécie canina. Bom, povo, vamos dar uma olhada na vista lateral primeiro. Deixa eu colocar o laser aqui. Tá? O que nós estamos vendo aqui? O encéfalo. Tá? O encéfalo, aquela região do sistema nervoso central que fica no interior da cavidade craniana, tá? No interior do crânio do animal. Tá? Essa região aqui mais rostral,
Deixa eu colocar aqui para vocês. Vou colocar em verde. Essa região mais rostral aqui, ó, em verde, e maior também, né, que eu estou circulando, ó, é o cérebro. Esse daqui é o cérebro. É o que nós conhecemos como cérebro, que é formado pelo telencéfalo e pelo diencéfalo. Tá? Então, lembrando lá, ó, tá? Telencéfalo e diencéfalo formando o cérebro. Tá? Certo? Então, vocês veem que é uma grande região do encéfalo. Tá? Não é o foco da nossa aula de hoje, mas é importante você já ir se acostumando com a identificar, faltou a palavra, a identificar as regiões, mesmo não sabendo das suas estruturas menores, né, das suas partes. Tá? Então, esse daqui é o encéfalo. Tá? Essa outra parte aqui, ó, essa outra região que eu vou circular de roxo, é o cerebelo. Cerebelo. Tá? Então, vocês veem que o cerebelo fica caudal ao cérebro. Tá? O cerebelo fica caudal ao cérebro. O cerebelo, que é aquela parte responsável pela coordenação dos movimentos, pelo equilíbrio, né, pelo processamento de movimentos automáticos, movimentos repetitivos. Tá? A gente vai estudar o cerebelo depois. Tá aqui, ó. Cerebelo, pessoal, significa pequeno cérebro. Tá? É como se o cerebelo fosse um anexo do cérebro, né? Um anexo de piloto automático do cérebro. Tá? Tudo que for automático, repetitivo, né? E que deve ser desempenhado cada vez com melhor precisão, com maior precisão, vai para o cerebelo. Tá? Esse comando vai para o cerebelo. Agora aqui, ó, ventralmente ao cerebelo, nós temos essa região aqui, ó. Gabriela, você invadiu uma parte do cérebro para mostrar essa região? Pois é, eu vou explicar por quê. Essa região aqui que eu acabei de passar a caneta azul clara, ó, é o tronco encefálico, que a gente abrevia como TE, tronco encefálico. Tá? Por que, povo, que eu invadi aqui uma parte do cérebro? Na verdade, eu não invadi uma parte dele, é porque essa região mais rostral do tronco encefálico aqui está envolvida pelo telencéfalo. Tá? É como se o telencéfalo tivesse por cima. Então, a gente não consegue ver essa parte mais rostral aqui. Ela está por dentro aqui, ó, profunda ao telencéfalo. Tá? A gente teria que tirar o telencéfalo daqui, dissecá-lo para poder ver essa parte mais rostral do tronco encefálico, tá bom? Tá? O telencéfalo, que é essa região aqui mais superficial, né, e maior também do cérebro, ela fica muito superficial, é como se ela crescesse, né, ela toma essa parte mais superficial aqui, dorso lateral, né, do encéfalo, ó. Aí ela acaba aparecendo mais, tem muita estrutura, muita região que fica profunda, ela fica por cima, né? Para a gente poder ver, tem que dissecar, tem que tirar.
Bom, então esse daqui é o tronco encefálico, tá? Pessoal, o tronco encefálico é dividido em 3 regiões. Aqui, ó. Como a gente já bem dividiu na outra aula. Então, ele é dividido em mesencéfalo. Eu vou colocar o mesencéfalo nos esquemas aí. Vou colocá-lo sempre, então, de vermelho escuro, ó. Mesencéfalo. Ponte. E medula oblonga. Deixa eu ver de que cor que eu vou colocá-lo. Pode ser azul escuro mesmo, vai. Tá? E a medula oblonga, que a gente conhece mais usualmente aí mais de forma mais fácil de falar como bulbo, é a mesma coisa, bulbo. Tá? O bulbo é o mais caudal, a ponte é a região média, tá? E o mesencéfalo é a mais rostral. Tudo bem? Então o mesencéfalo tá aqui, ó, é aquela região justamente que eu tive que invadir aqui, ó. Para poder mostrar mesencéfalo. Tá? A ponte está de laranja, a ponte está aqui, ó, nessa parte, ó. E o bulbo de azul escuro para cá. O bulbo é a região maior, tá? É a região mais longa, por isso medula oblonga também. Olha lá. Tudo bem? Pessoal, alguma dúvida em relação a essa vista lateral? Tem alguém no chat perguntando alguma coisa? Porque eu, enquanto estou apresentando, eu estou preferindo colocar desse jeito, pessoal, porque fica mais rápido aqui para o meu computador também. Então, posso seguir, né? Ninguém com nenhuma dúvida. Tá. Professora, Tronco encefálico. Ah, Tronco encefálico, tá? A gente sempre abrevia como TE para ficar mais fácil. Tronco encefálico, tá? Bom, eu vou só dar uma colocada no modelo lá para a gente poder visualizar legal antes de continuar. Pegar o cachorro mesmo, já que o exemplo é dele. E vou compartilhar com vocês a tela aqui. Vocês estão vendo o cachorro? sim. Então, né? Obrigada. Vamos tirar o esqueleto dele. Deixar só assim. Não é aquela vista lateral que a gente está observando ali no desenho, gente, ó. Tá? Então, como eu tinha dito para vocês, ó, essa parte aqui do telencéfalo, né, que a gente observa superficialmente como córtex cerebral, essa divisão a gente ainda vai ver, tá? Na parte do telencéfalo, o que é córtex. Tá? Então, o córtex cerebral aqui, ó, ele acaba ocupando muito
da vista aqui do encéfalo, tá, povo? Olha o que eu tô fazendo, ó. Eu vou separar aqui para vocês as partes do tronco encefálico, ó. Tá? É porque aqui no modelo ele já começa a nomear as regiões, tá, do tronco encefálico aqui, povo. E ele não está separando o bulbo da medula espinhal. Eu estou selecionando aqui a medula espinhal toda. Deixa eu ver os cerebelares também. Então, essa região aqui mais rostral, ó, que eu estou passando a seta, é o mesencéfalo. Ó. Vocês veem que para a gente poder ver o mesencéfalo, eu tive que tirar o telencéfalo ali, o córtex cerebral, né, que ele está apontando como córtex cerebral, mas não é só o córtex que eu tirei muito mais do que isso aqui nesse modelo. Caudalmente ao mesencéfalo a gente tem a ponte, que é aquela região média, e apesar do modelo não estar separando a medula espinhal do tronco do bulbo, o bulbo vem até aqui, tá, gente, ó. Então, onde eu tô passando a seta. Olha lá. Ah, ele é bem alongadinho aqui, ó. O cerebelo, ó. Então, vocês veem que o tronco encefálico, ele fica ventral ao cerebelo. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Bom, vamos lá, então. Já que ninguém está com dúvida na parte lateral, vamos para a parte ventral aqui, ó, para a vista ventral. Nessa vista ventral, povo, a gente tem uma maior possibilidade de separar as regiões do tronco encefálico, tá? Dá para a gente ver bem melhor aqui. Então, ó, de novo, eu vou circundar o que é cérebro aqui, ó, de verde, igual eu tinha feito na outra figura, ó. O que é cérebro, eu vou fazer de verde. Peraí. Deixa eu dar uma contornada aqui. Pra vocês verem que realmente o cérebro é muito grande, né? Ó. Ele ocupa realmente a maior parte do encéfalo. Ah, então isso tudo aqui, povo, ó, que eu vou riscar de verde é cérebro, que por enquanto, tá, não interessa, por enquanto. Tá? Tudo cérebro. Eu tô falando cérebro, que agora eu tô me lembrando, sabe do que? Da Volta dos Mortos-Vivos. Esse filme é clássico, né? Os mortos-vivos querendo comer o cérebro das pessoas. Isso tudo cérebro, então não interessa por enquanto para nós, só para os mortos-vivos. Tá? Vamos ver a região do tronco encefálico. Tá?
O cerebelo eu tinha colocado de roxo, né? Vou circular o cerebelo também, que tá dorsal ali, ó. Olha lá o cerebelo. De um lado e do outro, os dois hemisférios dele. Cerebelo. Pronto. Ficou só tronco encefálico agora. Só o que interessa. Tá? Vamos ver, ó. Tronco encefálico, então, dividido em mesencéfalo, parte mais rostral, tá? Ficou parecendo até um gatinho, o mesencéfalo. Ah, então vou colocar aqui, ó, M, tá, de mesencéfalo. A ponte está de laranja. Ponte. Essa região média aqui. E o bulbo, o grande bulbo, ou medula oblonga, é essa parte aqui, ó. Bulbo. Pronto. Tá? Estão separados aí para vocês. Tá? Quando for estudar e tudo, quem quiser tirar print de tela, é sempre bom, né? Para a gente poder delimitar o que a gente está vendo aqui na figura. Ah, então, mesencéfalo, ponte e bulbo, para vocês terem noção onde nós estamos aqui. Daqui para caudal, povo, do bulbo para caudal, vou colocar em preto mesmo, a gente está na medula espinhal já, tá? ME, medula espinhal. TE, tronco encefálico, ME, medula espinhal. Dúvida na figura? Tudo certo? Tá bom. Vamos lá. Como eu tinha dito para vocês, a gente vai começar em mais detalhes pela medula espinhal, né? Então, ó, a gente está aqui nessa figura de cima, tá? Diante do sistema nervoso central dissecado de um cão. Então, aqui é cão. Tá? E aqui embaixo, a medula espinhal de um equino. Tá? Então, cão e equino. Vamos lá, pessoas. Obviamente que aqui está a cabeça do animal, a gente está aqui na região da cavidade craniana, então aqui nós temos o encéfalo do animal, uma vista dorsal, tá? São duas vistas dorsais. Povo, como a gente tinha bem circulado lá, esse é o encéfalo, né? Ó. O encéfalo do animal. Ó. Que eu vou separar aqui nessa vista dorsal em cérebro e cerebelo. Cerebelo, tá? E ainda tem uma vista aqui, ó, um pouco faltando, mas dá para ver uma partezinha do bulbo. Tá? O bulbo tá sempre de caneta azul escura, tá?
Então, bulbo. A gente tem aqui também o cerebelo. E o cérebro. Ah, Gabriela, você não vai fazer isso no cavalo? Não, gente, porque nessa peça nós só temos a medula espinhal, tá? O encéfalo não está presente, então só dá para fazer nessa figura de cima, tá? Então, olha só, vamos dar uma olhada? Deixa eu apagar aqui a palavra cérebro. Ó, vamos dar uma olhadinha, povo, aqui no cérebro, né? Cada um, ó, desses lados aqui, ó, de cérebro que a gente está observando é um hemisfério, tá? A gente chama de hemisfério cerebral. Então aqui eu tenho o hemisfério cerebral direito, né? Ó, hemisfério cerebral direito, e aqui é o hemisfério cerebral esquerdo, tá? Entre os dois hemisférios cerebrais nós temos uma fissura, ó, tá? Que a gente chama de fissura longitudinal, tá? Fissura longitudinal. Vou colocar ela em amarelinho aqui, que dá para ver legal, ó. Tá? Então, fissura longitudinal. Tá? E aqui, ó, o cerebelo, gente, ele também tem os seus hemisférios, tá? Os hemisférios cerebelares. Deixa eu apagar também aqui a palavra cerebelo. Tá? Vocês veem que o cerebelo, gente, ele tem uma região aqui mediana, ó, que é essa que eu estou passando a caneta azul, há uma região mediana que a gente chama de vermes, tá? Vermes. São vermes. Tá? Essa região mais alta. E o vermes está aqui no meio, né, no plano mediano, e separa o cerebelo aqui em dois hemisférios. O hemisfério cerebelar direito e o hemisfério cerebelar esquerdo, né, ó. Os dois lados, né, gente? Tá? Sempre lembrando, né? Simetria bilateral. Tá? Simetria bilateral, o que eu tenho de um lado eu tenho do outro. Tá? Então, hemisfério cerebelar direito e hemisfério cerebelar esquerdo. Tá? Eu coloquei aqui em letra minúscula para poder diferenciar, tá, a legenda para vocês. Tá bom? Eu tenho também uma fissura, que aqui agora no caso ela está bem coloridinha, mas eu vou colocá-la grifada em vermelho, essa daqui, ó. Então existe também essa fissura aqui, pessoal, entre os dois hemisférios cerebrais e o cerebelo, que a gente chama de fissura transversa ou fissura transversal, sinônimo. A fissura transversa ou transversal. Tá? Eu costumo falar mais transversa, que foi como eu aprendi na minha graduação, criei o hábito de falar, mas transversal é sinônimo, a mesma coisa. Tá bom? Alguma dúvida em relação a essas divisões, essas regiões maiores que eu fiz aqui do cérebro e do cerebelo, gente?
Qualquer coisa, grita aí e me fala. Tô aproveitando, como essa figura aqui tá muito, muito boa, eu sempre aproveito para falar para vocês sobre essas regiões ali. Tá? Bom, agora vamos aproveitar e dar uma olhada na medula espinhal desse animal aqui, desse cão. Tá? Vou voltar com a caneta preta aqui. Povo, a medula espinhal, gente, ela tem como limite cranial, tá, o forame magno. Tá? O forame magno. Quem que é o forame magno? Só para dar aquela relembrada. Forame magno é esse grande forame aqui, ó. Deixa eu compartilhar de novo. Vou botar agora o cavalo para a gente mudar a espécie. Às vezes lá no cavalo tem mais coisa no encéfalo, acho que é mais detalhado dele lá. Deixa eu compartilhar o cavalo. Ó. Nele deve ter mais coisas. Então, vamos lá. Olha aqui, pessoal. Deixa eu tirar o sistema nervoso só por enquanto, para a gente relembrar isso aqui, ó. Forame magno é esse forame aqui, né, ó. Tá, esse grande forame é o maior forame da cabeça óssea, por isso que ele é chamado de forame magno, porque ele é o maior. Tá? Então, ó, do forame magno para rostral, lá para dentro da cavidade craniana, eu estou no encéfalo. Tá? Encéfalo, cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Tá? E do forame magno para caudal, tá? Do forame magno para caudal, eu estou na medula espinhal. Então, o forame magno é o limite cranial da medula espinhal. Se eu colocar o sistema nervoso aqui, ó, esse modelo aqui, ele não separa o bulbo da medula espinhal, não. Não adianta. Toda aquela parte que está lá para dentro, gente, ó, selecionada, que está para dentro do forame magno, é bulbo, tá? A medula espinhal, ela começa a partir do forame magno. Então, para a gente observar aqui, ó, a disposição da medula espinhal dentro do canal vertebral. Tá? O cavalo, então, ele é bem grande, né? Bem comprido, né? Proporcional ao tamanho do animal, né? Então, para vocês terem essa noção de limite e lembrar que forame que era o magno. Bom, eu vou agora parar de compartilhar o cavalo e voltar para a apresentação da aula. Vamos lá, pessoal. Então aqui, ó, onde eu vou passar a caneta preta, é o forame magno, ó.
Então, do forame magno para caudal, medula espinhal. Gente, a medula espinhal, então, é um cilindro de tecido nervoso achatado dorso ventralmente. Se a gente pegar um corte aqui transversal da medula espinhal, a gente vai ver que ela é assim, ó. Tá? Ela é achatada dorso ventralmente. Ela não é um cilindro assim mais redondinho, não. Tá? Ela é achatadinha, assim, dorso ventralmente. Gente, olha só. Se a gente for analisar a medula espinhal, a gente percebe que ela não é simétrica, ela não tem um calibre, né, um diâmetro constante aqui, ó. Tá? Então ela se modifica durante aqui o seu trajeto pelo canal vertebral, dependendo do seu segmento, da sua região. Tá? Ela vai ter um diâmetro diferente. Gabriela, você falou do limite cranial da medula, mas você não falou do limite caudal. Qual que seria o limite caudal? Gente, depende da espécie. Eu digo para vocês que todas as espécies domésticas têm limites caudais diferentes. A medula espinhal termina em segmentos diferentes do canal vertebral, em parte diferente do canal vertebral. Então, do limite caudal, por enquanto, eu não vou falar. Tá? Quando chegar na parte da aula pertinente, a gente discute isso. Tá? Então, olha só, pessoal. Percebam só que a medula espinhal começa mais grossa, tá? Começa mais calibrosa, tá? E até porque ela está saindo do bulbo, que está saindo do tronco encefálico, que é calibroso, então ela começa calibrosa. Tá? Chega a achatar aqui um pouquinho, ó. Deixa eu fazer o trajetinho dela ali bonitinho. Olha só. Não, assim não, vou botar vermelho. Vermelho mais clarinho, ó. Ela sai. Ela encolhe só um pouquinho. Tá? Depois ela vem aqui e fica mais calibrosa de novo. Formando essa região aqui, ó, mais tumefeita, uma região mais calibrosa, tá? Que nós chamamos de intumescência cervical. Tá? Intumescência cervical. Então, é na região... A intumescência cervical, ela fica mais para o final da região cervical da coluna vertebral e ali no início da torácica. A intumescência cervical. Tem alguns autores que chamam de intumescência cérvico-torácica. Mas intumescência cervical está na nômina, sem problema nenhum. Pode chamar de intumescência cervical somente. Tá? Não precisa compor o nome, não. Aí, ó, no segmento mais torácico, ela vai ficando mais fininha. Afinou. Até que conforme a gente vai avançando para a parte mais caudal da coluna, ela vai ficando novamente calibrosa, ó, formando outra intumescência. Outra intumescência. Então, essa daqui é a intumescência lombar. A intumescência lombar. Tem autores que chamam de intumescência lombosacra, tá? Porque ela fica ali entre a região lombar e a região sacral da coluna. Mas a intumescência lombar está de ótimo tamanho para mim. Tá? Então, intumescência lombar e intumescência cervical.
Gente, vem cá, participa aqui comigo. Por que vocês acham que a medula espinhal fica mais calibrosa nesses dois pontos aqui? Se a gente desenhar o corpo do animal, tá? O corpo do animal aqui correspondente, tá? Alguém quer falar? Fala. Dá um chute, né? É Oi, porque, não tipo assim. entendi. Não, falando que eu vou chutar, né? Não, pode falar, a gente vai discutir, fala aí. É porque pega, tipo. Ah, posso falar errado, mas tipo, base de perna e base de mão, assim, que Exatamente, isso tipo, aí. sustenta, que tem que ser mais forte um Isso, cadinho. isso. O teu raciocínio tá ótimo, é isso aí mesmo, pô. Tá? Olha Certo? aqui. Isso aí, tá certo, tá certo. É que nessa região aqui, ó, tanto na parte da intumescência cervical quanto da intumescência lombar, nós temos a emergência dos membros do animal, tá? Então aqui a gente tem a emergência dos membros torácicos e aqui dos membros pélvicos, tá? Os membros torácicos e aqui os membros pélvicos, tá? Bem, peraí, deixa eu ir lá no cavalo de novo. Que aí no cavalo a gente visualiza muito bem, serve para isso. Olha só. Vou colocar o animal aqui numa vista dorsal, ó. Vou colocar a pele nele. Deixa eu resetar melhor, ó. Vou botar o sistema nervoso, ó. A gente vai ver que nessa região aqui, ó, onde tem as intumescências, é justamente onde nós temos a emergência dos membros. Vou tirar aqui as vértebras, ó. Ele não representa as intumescências, tá? No modelo, povo. Mas é justamente por conta disso, tá? A emergência aqui do membro torácico, dos membros torácicos, e aqui na região lombosacra, na região onde a gente tem a intumescência lombar, ó. A intumescência lombar ele está representando melhor do que a cervical. Tá? Ficou mais gordinho. Tá? É onde nós temos a emergência dos membros pélvicos. Então, assim, povo, como nós temos uma maior região para inervar, a massa corporal aumenta nessas regiões, consequentemente, a medula espinhal também tem que ficar mais calibrosa para poder oferecer mais tecido nervoso, mais inervação para essas regiões. Tá? Deixa eu voltar para cá, ó. Tá? Então, para isso que servem as intumescências. Então, intumescência cervical e intumescência lombar. Beleza? A gente observa também, pessoal, ó, esses ó, cotoquinhos pequenininhos, estão vendo? Ó?
que são essas estruturas? São as raízes nervosas. Raízes. Tá? São as raízes nervosas que estão saindo da medula, que a gente conhece como raízes nervosas espinhais. Ó. São elas que vão formar os nervos espinhais. Tá? Então, daqui nós teremos a formação dos nervos. Tá? Olha lá. Certo? É isso, pessoas. Tá? Agora eu quero que vocês notem uma coisa também. Vocês estão vendo a diferença de cor entre essa medula aqui do cachorro e a do cavalo? Ó, como que a do cão, ela tá uma cor um pouco mais amarronzada. Olha lá. E a do cavalo tá bem esbranquiçada. Por que essa diferença? Ah, é porque é cachorro e cavalo? É por causa da diferença de espécie? Não, não é por causa disso. Tá? A do cavalo também poderia ficar da cor do cachorro e vice-versa. Qual que é a diferença? Essa peça aqui, gente, do equino, que a gente está vendo embaixo, é uma peça que a gente chama de in situ. É uma peça in situ. Tá? Essa peça aqui do cão não é in situ. Qual que é a diferença? A peça que é feita in situ, ela mantém as estruturas no seu local anatômico. Então, a medula espinhal está aqui localizada no interior do canal vertebral. Ela foi mantida, tá, no seu sítio anatômico. In situ significa em sítio, em posição. Tá? Então, essa daqui é uma peça in situ. Essa do cão, não, ela foi retirada. Tá? A peça que esse complexo de sistema nervoso central, ele foi retirado do encéfalo e do canal vertebral. Então, ele está fora do seu local anatômico de costume. Ah, Gabriela, tá, entendi o que é peça in situ, mas não entendi por que a cor está diferente. Gente, nessa peça aqui do cavalo, como a medula espinhal foi mantida no seu local anatômico, os envoltórios do sistema nervoso central também foram mantidos aqui com ela. Esses envoltórios são chamadas meninges. Meninges. Tá? Então, deixa eu colocar aqui em vermelho mesmo. Tá? Então, nessa peça aqui, na verdade, o que nós estamos observando mais superficialmente aqui são as meninges recobrindo a medula espinhal. Para a gente ver a medula mesmo, a gente teria que cortar as meninges e ver a medula por dentro. No caso daqui do cachorro, não. Do cachorro a gente está vendo o sistema nervoso mesmo, a medula e o encéfalo. Tá? Porque a peça foi totalmente dissecada do cachorro. Então, essa daqui é in situ. Então, a gente está vendo as meninges. Aqui, ó. Tá? As meninges são três meninges. A dura mater, a aracnoide,
Ai, a aracnoide não tem mais acento. Dá um nervoso, é igual espermatozoide não ter mais acento. Eu tenho que ficar me policiando para não botar acento. E pia mater. Tá? Aqui eu coloquei da mais superficial para mais profunda. Então a dura mater é a mais superficial. A aracnoide é a intermediária. Tá? Intermediária. E a pia mater é a mais profunda. Tá? Visto isso, sabendo disso, que a dura mater das três aqui é a mais superficial, essa meninge que nós estamos vendo aqui é a dura mater. Tá? É a dura mater. Essa meninge aqui, a dura mater, na peça, ela parece um plástico mais grosso que está envolvendo ali o sistema nervoso. Tá? O sistema nervoso central. Gente, tanto a medula espinhal quanto o encéfalo são revestidos por essas três meninges, tá? É o sistema nervoso central todo, não é só a medula espinhal, não. Então, a dura mater é que a gente vê que, como ela é de tecido conjuntivo, ela fica bem esbranquiçada. Tá? Aí, deixa eu dar um zoom aqui para a gente trabalhar melhor, dá uma desfocada, mas dá para ver bem, ó. Esse osso aqui, povo, vou tirar o zoom. Esse osso aqui, ó, que tá cortado, foi serrado para a gente ver a peça, é o occipital. Então esse daqui, ó, vou botar em preto mesmo. Esse daqui é o occipital. Olha lá. Tá? Occipital. E que forame é esse daqui? Da onde está saindo a medula espinhal? Forame magno. Tá? Olha lá a medula espinhal saindo dele, ó. Bom. Nessa medula espinhal aqui, povo, incito do cavalo, a gente consegue observar, por mais que ela esteja envolta pela dura mater aqui, pelas meninges, a gente vê aqui o ponto da intumescência cervical, ó. Ela aqui como é que fica mais calibrosa nessa região, ó. Tá lá no final do pescoço e início do tórax, ó. Intumescência cervical. Tá? Aí vocês veem que na parte torácica aqui, ó, o tórax do equino é enorme, né, com 18 vértebras, né, ó. Aí a gente chega aqui na parte lombar, mais caudal, no final da lombar e na sacral ela volta a ficar calibrosinha aqui de novo, ó, ficar mais gordinha, vou colocar aqui tudo. Aqui a gente está na intumescência lombar. Tá? Então, lá. Certo? E nessa peça aqui, pessoal, como ela tá in situ, a gente vê bem aqui, ó, a emergência dos nervos espinhais, ó. Deixa eu colocar em azul para continuar com aquela lógica ali, ó. Olha lá. Esse daqui é nervo espinhal aqui também, ó. Tá? Os nervos espinhais, pessoal, lembrando lá da parte de locomotor, lembrando também dos ossos, eles saem entre uma vértebra e outra, por aquele forame que a gente chama de intervertebral.
Então eles estão saindo aqui, ó, pelos forames. Gente, minha internet tinha caído. Vocês estão conseguindo me ouvir? Teve falha, não teve na transmissão? Agora tá, mas deu uma caída. Agora tá bom. Agora tá bom. Continua transmitindo a tela para vocês, normal? Sim. Continua. Vocês chegaram a ver essa explicação aqui do forame intervertebral? Não, né? Melhor eu repetir. Não. Não, deve ter caído nessa parte, né? Tá. Então aqui só, povo, obrigada, meninos. Olha só, eu estava falando para vocês, antes da minha falha aí técnica, ó, que os nervos espinhais que estão sendo emitidos pela medula, eles saem aqui entre uma vértebra e outra, tá? Por esses forames aqui que a gente chama de forame intervertebral, entre as vértebras, né? Intervertebral. Certo? Não dá para ver bem aqui, tá? Esses nervos são muitos, né, gente? Tá? Para a quantidade de vértebras, né? Os segmentos aqui do corpo do animal, tá? Então, olha só. Eu vou terminar a apresentação e vou mostrar isso para vocês lá no cavalo. Ó. Deixa eu compartilhar o cavalo aqui. Então, entre uma vértebra e outra, povo, ó, os forames, ó. E intervalo aqui entre uma vértebra e outra, lá, ó. Os nervos espinhais saindo, ó. Aí aqui o aplicativo, né, o programa, ele tá separando já o nome, ó, por região, tá? Nervo lombar, aí se for no pescoço, nervo cervical, se for no tórax, é nervo torácico, sacral, coxígeo, dependendo da região da coluna, tá? Olha lá, ó, entre uma vértebra e outra, aqui pelo forame intervertebral, a emergência dos nervos espinhais. Bilateralmente, né? Ó. Simetria bilateral. Ó, dos dois lados. Apresentação. Vamos para o próximo slide.
Espera aí que eu já vi que não está compartilhando. Espera aí. Pronto. Aqui, pessoal, nós temos aqui à nossa esquerda uma sequência de cortes transversais da medula espinhal. Esses cortes foram feitos, né? É claro que são desenhos, né? Mas eles estão representando os diferentes segmentos aqui da medula espinhal, para a gente poder ver o calibre, né? Como que ela fica, ó. Então, essa daqui é em C1, a nível de C1 da primeira vértebra cervical, que é o atlas. Então, seria aqui, ó, a nível do atlas. Quando a medula espinhal acabou de emergir do bulbo. Então, ela ainda é bem calibrosa, né, ó. Aí vocês veem que em C5, né, se afastou um pouco mais do atlas aqui, ela perde calíbrio, ela perde diâmetro, tá? E na C7, a última vértebra cervical, e a gente poderia colocar aqui em T1 também, ó, ela volta a ganhar diâmetro, porque essa região aqui, ó. Ô, professora, Pode eu falar. acho que alguém mandou no chat. No chat? Eu acho que a menina tá sendo. Obrigada. Vi aqui. Obrigada. Professora, esses nervos podem ser danificados durante o processo cirúrgico, o acidente? Pode sim, Júlia, pode sim. Se a gente tiver uma lesão ali de coluna entre as vértebras, né, que esses nervos sejam pressionados, né, pelas duas bordas do forame vertebral, elas sejam pinçadas, é o nervo ser pinçado que a gente chama, né? Quando o nervo é pinçado, ocorre uma lesão, sim, do nervo. Tá? Então, depende do nível da lesão. O que acontece? Os nervos, a gente já viu que eles são formados ali essencialmente pelos axônios, né? O axônio, quando é lesionado, ele regenera sim. O axônio, né? Só precisa haver uma reparação ali, uma continuidade entre as duas bordas dele que foram lesadas. O neurônio, ele só morre se o corpo celular dele for destruído. Aí ele realmente não regenera, ele não é substituído. Mas se for o axônio, porque o axônio é um prolongamento celular dele, né? Então ele não morre se o axônio for destruído, ele consegue regenerar. Só que ele precisa estar com as duas bordinhas ali bonitinho para poder voltar a fibra, né? A sua continuidade, para que ela volte a transmitir o impulso normal, né? Mas regenera sim. Tá? Tecido nervoso, ele é terrível de regenerar, ele é complicado, mas só se houver lesão do corpo celular, da substância cinzenta. Tá? Por exemplo, tem aqueles cães que são esses braquicefálicos, tem muita malformação de coluna, né? Por exemplo, os pugs, os bulldogs, né? Eu tenho visto muito bulldog francês, né? Com umas lesões assim de coluna. É malformação congênita dele mesmo, a coluna é mais curta, então tem umas vértebras que são mal formadas, né? Aquelas vértebras mais caudais ali, região de lombar, sacral, ele tem muita malformação ali, né? Quanto mais empinadinho, né, o bumbum ali, a região posterior do animal, mais caudal ali, mais chance ele tem de ter vértebra mal formada. Então, quando a vértebra é mal formada, o espaço, né, para o nervo poder passar ali, o forame intervertebral, ele fica mais estreito. Então, tem possibilidade do animal, do nada, parar de andar. Do nada. Assim, é um negócio agudo, é uma coisa aguda. O animal tá andando, deitou, dormiu, aí quando acordou, não tá conseguindo andar, tá com os posteriores, tá com uma paresia de posterior, de membro pélvico.
Do nada, o animal não caiu, não teve nenhum trauma, nada. Tá? O que aconteceu? Uma inflamação ali, ou um deslocamento, às vezes até muito sutil, que fez pinçamento de nervo. Acontece, tá? Tem muito bulldog francês, então eu tenho visto demais. Mas é porque bulldog francês, como é um animal que está muito em alta, né? Então os casos sobem, mesmo que tem mais exemplares de bulldog francês, né? É um exemplo. Beleza? É isso. Mas lesiona sim. Mais alguma pergunta, gente? Alguma correlação clínica que vocês queiram discutir? Foi bom aqui o raciocínio da Júlia, ó. Uma coisa que vocês queiram perguntar? Não? Então vamos seguir. Vamos lá. Então, gente, ó, nessa região aqui, não, eu estava de caneta vermelha. Nessa região aqui de C7, ó, a gente está na intumescência cervical, né? Onde ela ficou mais calibrosinha aqui. Aí passa, ó, pela torácica, a T2, T7, L1, agora a gente entra na parte lombar. Aí vocês veem que na parte inicial da lombar ela ainda tá mais fininha, ó, com menos diâmetro. Aí lá no final da lombar, lá na L6, ela volta a ficar com maior diâmetro aqui. Então, essa região, intumescência lombar, tá bom? Se a gente for pegar e desenhar a medula aqui, ó, dá pra gente ver essa variação de diâmetro dela perfeitamente com esses cortes, olha só. Começa mais calibrosa, fica fina, mais calibrosinha, volta a ficar fina. Bom, tá? Então aqui a emergência dela, o início dela saindo do bulbo, por isso que tá assim, intumescência cervical e intumescência lombar, tá? Aí, povo, Professora, fale, pode falar. entre essas intumescências, Sim. o nome que se dá? Tem alguma coisa assim, Não, além de ser não, lombar? não. Os nomes realmente regionais que a gente consegue identificar, as regiões, né, macroscópicas que a gente consegue identificar da medula são as intumescências. Assim, a gente olha para uma medula espinhal igual essa aqui do cachorro, ó. Ela não estando in situ, não estando relacionada com a coluna vertebral, as regiões que a gente consegue realmente identificar são as intumescências. Ah, As tá, outras partes, não. Mas assim, se ela tiver na coluna, se a gente tiver como relacionar, a gente chama de segmento cervical, segmento torácico, lombar, sacral. Tá? Não tem nada muito específico para essa parte onde ela fica mais fininha, não, tá? Bom, aí olha só, gente. Aqui. Essa região, povo, caudal a intumescência lombar, onde a medula espinhal termina, aqui, ó, essa parte, ó, onde ela funila, ó. Deixa eu colocar preto, fica mais evidente aqui assim, ó. Olha lá.
Essa parte aqui afuniladinha, onde ela vai ficando fininha até acabar. A gente chama de cone medular, tá? Cone medular. Cone medular. O final dela. Então essa região aqui, ó, lá em S1, já é região do cone medular. Olha lá, tá? Ó, aí, nessa outra figura da direita, a gente tem uma medula espinhal de cão dissecada aqui, ó, in situ. Lá, in situ é um desenho, né? Mas está remetendo perfeitamente a uma estrutura, a uma peça anatômica, né? Tá? Essas figuras de livro, gente, elas são feitas por ilustradores científicos, né? Então o cara desenha baseado em uma peça mesmo, tá? Com todas as instruções ali. Então esses desenhos são muito fidedignos, tá? Essas duas figuras aqui são do Dice, do Tratado de Anatomia Veterinária, que acho que o período passado eu mandei para vocês em PDF o livro, né? Tá? Então, ó, essa é uma medula espinhal, então, de cão in situ. Tá? Devido à falta de espaço, né, o autor não conseguiu colocar ela ao comprido, né, completa, mas ele dividiu aqui, ó, na parte mais cranial, né, e na parte mais caudal. Olha aqui, então. Essa, vou deixar em vermelho mesmo. Essa daqui, ó, é a primeira vértebra cervical, né? A gente já logo reconhece, né, pelas suas asas aqui, ó, pela sua diferença. Esse aqui é o Atlas, né, ó. A primeira vértebra cervical, Atlas. C1, ó. A primeira vértebra aqui, o axis, né, ó. C2. Axis. E a gente segue aqui, então, pela coluna cervical. Ó. Então, a gente vê a medula espinhal mais calibrosa. Ó. Medula espinhal mais calibrosa aqui no seu início. Aí, conforme a gente vai chegando ao final da coluna cervical, ó, a gente identifica a intumescência. Ó. A intumescência cervical. Passamos agora para a parte torácica. Tá? Então, vamos. Seguimos aqui para a parte torácica. Vocês veem que no segmento torácico a medula é fina. Tá? Por que a medula é mais fina na parte torácica? Porque ela só vai emitir nervos que vão inervar a parede. É só a parte de parede torácica. Né? Então, assim, são movimentos menos elaborados do que nos membros e também são menos músculos, são menos estruturas. Então, ela pode ficar mais fina, que não tem tanta área corporal para inervar assim. Tá? Então, ela vai, ó, fica fina na parte torácica, ó, aqui no final da torácica. Lá. A gente segue agora no início da lombar. Lombar, 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 lombar. No final da lombar, ela voltou a ficar calibrosa aqui, ó. Olha. Tá? Então, aqui na intumescência, estamos na intumescência lombar. Certo? Ovo. Deixa eu ver que horas são. São 11. Então, dá para eu fazer esse raciocínio aqui com vocês antes da gente terminar o nosso tempo de aula. Olha só. Nota uma coisa, pessoas. A medula espinhal, deixa eu ver se não fica tão desfocado, fica horrível, melhor deixar sem zoom mesmo.
Nota só, eu quero que vocês olhem agora, deixa eu só apagar a tinta aqui para não ficar poluído. Eu quero que vocês notem a posição das raízes nervosas, aqui as raízes que vão formar os nervos, tá? Nota só as raízes aqui se direcionando para o forame intervertebral, para que o nervo espinhal possa sair, ó. Olha lá, ó. Aí vejam aqui que na parte cervical, a posição delas, dessas raízes, é bem perpendicular à medula, né, ó. Tá? Aí a gente chega aqui na parte torácica e o ângulo começa a diminuir, ó. Essas raízes, elas começam a ficar inclinadas em relação à medula. Ó. Nota que vai ficando aqui uma carreirinha de raiz inclinadinha. Ah, como se elas tivessem sido esticadas, e realmente foram. Ó, aí a gente vem aqui para a parte no final da torácica, tá? Elas voltam a ficar mais perpendiculares e vamos chegando aqui na parte lombar e na parte sacral, ó. Como que elas vão ficando altamente inclinadas, inclusive esticadas, elas vão ficando mais compridas, ó. Agora eu vou dar um zoom ali só para vocês verem, mesmo que fique um pouco desfocado, mas dá para ver. Olha só como que elas vão ficando super esticadas e inclinadas aqui, ó. Viram? Tá? E outra coisa que eu quero que vocês percebam, a medula espinhal não ocupa o canal vertebral inteiro. Ela termina antes dele. Tá? Ela termina cranialmente, aqui é o término do canal vertebral. Aqui o cone medular, ele tá bem aqui, ó. Olha só. Ela termina bem antes. O resto aqui já não tem mais medula, não. Vocês veem que o canal vertebral continua e não tem mais medula. Tem o quê? Um monte de raiz. Tá? Tem um monte de raiz nervosa lá dentro. Mas não medula. Medula já acabou. Tá? Por que isso daqui aconteceu, pessoal? Tá? O tecido nervoso, o sistema nervoso central, durante a formação embrionária, ele termina de se formar muito antes do que a parte óssea. Tá? Primeiro, tem isso daí primeiro. E depois que o animal nasce, né, depois que ele deixa de ser feto, né, para virar um recém-nascido, depois na sua vida extrauterina, né, o animal vai crescendo e o sistema nervoso dele cresce também, claro. E os ossos, no caso a coluna. E quando a medula espinhal dele termina de crescer, ela atinge um limite de crescimento, a coluna vertebral continua crescendo. Tá? Até o animal se tornar adulto, até ele atingir o máximo de crescimento ósseo dele, a medula espinhal já terminou de crescer há muito tempo. Então é como se assim, a medula parou, mas a coluna continuou crescendo aqui. Ó. Tá? Então, assim, como a coluna continuou crescendo, uma vértebra, essa vértebra aqui, ó, por exemplo, ela foi crescendo e foi empurrando a que está caudal a ela. A outra mesma coisa, ó, e foi empurrando. Ó. Foi empurrando, foi empurrando. As raízes nervosas e os nervos espinhais estão presos no forame intervertebral, então quando uma vértebra foi empurrando a outra, a raiz foi inclinando, ela foi sendo arrastada para trás, foi sendo puxada para trás, pelo crescimento aqui em fileira da coluna. Ó. Tá? Então, assim, essas aqui que são mais caudais, ó,
essas que são aqui da parte lombar, sacral, coxígea, elas ficaram bem inclinadas mesmo. Tá? E a coluna continuou crescendo e foi levando essas raízes lá para caudal, ó, lá para trás, ó, como é que elas inclinaram. Olha só o tamanho dessa daqui, ó. Olha o tamanho dessa raiz aqui, ó. Deixa eu pegar uma bem caudal. Olha o tamanho dessa raiz aqui, ó, em relação a essa, ó. Olha só. Essa daqui não foi esticada. Essa daqui foi. Ó, tem umas aqui, gente, que elas vão até lá atrás. Ó, aqui, ó o tamanho. Ó. Tá? Então, assim, essa região que fica caudal ao cone medular, ela tem umas raízes muito longas, tá? Elas foram sendo formadas assim, aqui pela tração da coluna, ó. Elas são muito longas. Isso daqui, quando a gente pega e disseca, o cone medular fica assim, ó. Fica o cone aqui, ó. E as raízes, ó. Para os anatomistas que descreveram, isso daqui lembra a cauda de um cavalo. Aí realmente lembra, quando a gente pega a peça e levanta, elas ficam todas penduradas, essas raízes aqui, ó, e ficam parecendo a cauda de um cavalo mesmo. Os pelos, né, da cauda de um cavalo. Então, essa região aqui a gente chama de cauda equina. A cauda equina. Cauda. Bom. Então, o que é a cauda equina? É a região que fica caudal ao cone medular, onde nós temos raízes nervosas que foram esticadas devido ao crescimento da coluna vertebral. Tá? Beleza, povo? Nenhuma dúvida? Tranquilo. Tranquilo? Eu não sei se vocês já ouviram falar, depois eu vou colocar um artigo lá no AVA para vocês, sobre a síndrome da cauda equina. Tá? A síndrome da cauda equina, ela afeta muito esses animais braquicefálicos que eu falei para vocês. Tá? Que tem a coluna ali, a parte caudal da coluna mal formada. Afeta também esses cães que são anões, como o Dachshund, como aquele Welsh Corgi, como o Basset Hound. Então, síndrome da cauda equina é quando, lembra que eu falei do pensamento de nervo, né, quando a coluna é mal formada? Se esse forame intervertebral aqui for estreito, qualquer inflamação aqui nessa região faz com que os impulsos nervosos passados por esse nervo espinhal aqui fiquem prejudicados. Aí o animal pode apresentar paresia de membro, tá? Pode ser bilateral ou unilateral. Porque esses nervos aqui da cauda equina, esses que emergem da cauda equina, são justamente aqueles que inervam o membro pélvico. Tá? Porque eles estão saindo lá da intumescência lombar. Ó. Tá? Eles podem sair bem caudalmente a ela, mas eles estão emergindo dela. Ó. Só a posição que fica mais caudal aqui da saída, mas a origem é lá, na intumescência lombar. Então, síndrome da cauda equina aí para os braquicefálicos e anões.
povo. São 11h10, então, pessoas. Eu vou finalizar por aqui. O material, como eu já tinha dito, ele está todo no AVA, o material da disciplina inteiro está todo no AVA, tudo em pré-aula, os slides. Então, quem já quiser imprimir, dá para já ter aí para acompanhar a aula, fica à vontade. Tá aí essa aula nossa aqui, como eu fiz anteriormente, tenho feito sempre. Eu vou postar no YouTube e depois eu boto o link no AVA também, tá bom? Uma excelente semana para vocês. Se cuidem aí. Pra você também, professor. Fique com Deus. Se cuida aí. Amém, gente. Valeu. Bom, obrigado. Tchau, tchau, gente.